Povo meu, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, o último vídeo meu tinha sido há 6 dias falando sobre o Pedrinho, uma entrevista que ele deu ao Joel Silva, ex-Atenção Vascaínos, num podcast, num bate-papo com o Joel, numa entrevista. E porque foi há 6 dias com brasileiro começando, eu prometi fazer um vídeo de Palmeiras de Botafogo, tinha Libertadores, Copa Sul-Americana, o que que houve? Meu celular deu um breu, deu ruim no botão power. Ontem, meu aniversário de aniversário, um dos presentes que meu pai me deu foi consertar o celular, até porque eu uso não só para o canal do YouTube, não só para o jornalismo, mas também para onde eu estou hoje, que é na corretagem de imóveis. Então não estava fazendo vídeo. Ontem eu saí do trabalho, me arrumei, fui para uma pizzaria, fiquei com minha família, né? Meu cunhado veio também com minha irmã, e aí a gente foi na pizzaria, cheguei muito cansado, não vi o jogo do Flamengo, até por isso eu não fiz pós-jogo ainda, e não vou fazer esse vídeo, relacionado ao Fluminense, ao Renato Gaúcho, e aí eu fiquei sem, sem estar com vocês nesses momentos de uma semana. Amanhã, promessa, sobretudo amanhã eu faço no Instagram, se eu for para o trabalho amanhã edito algo no YouTube, porque amanhã tem Vasco e Corinthians à noite, pelo Prime Video, com o Galvão Bueno narrando e com somente o Romário e o Ronaldo comentando. Queria muito estar falando disso, cara. Vídeos e mais vídeos, fotos e mais fotos no Instagram, canal do Wesley de Souza, muito importante, marcante para as redes sociais, mas também para o futebol, um clássico desse, com nomes de peso desse. Muito tempo eu sou vascaíno, muito tempo que eu não via Galvão Bueno narrar um jogo do Vasco. Sonhava sempre com isso, sempre perguntava na Globo quando era pequeno por que era o Luiz Roberto, o Luiz Carlos Júnior, até entender que o Galvão teve um nome para ser internacionalizado com Fórmula 1, com seleção brasileira. Então, para mim é muito importante esse jogo, essa partida. Depois do jogo, mesmo sem edição de capa, vou tá fazendo para vocês aí um pós-jogo. E tem um quadro que eu vou arrumar aqui no canal, um quadro tático, de esquema tático. Vou comprar uma pranchetinha, vou dar um jeito, que vai ser o... Ó, deixa eu te explicar, porque tá virando uma moda minha eu falar no trabalho, no grupo do Vasco, do canal do Mário Coelho, eu falo muito isso, então eu vou explicar taticamente algumas equipes, alguns clubes, ok? Como o Fluminense, né? Que vai ter um marco às 16 horas no domingo no Maracanã contra o Bragantino, esse jogo é em TV aberta na Globo. Vai ter um marco muito importante, a volta de Renato Gaúcho ao Fluminense. Renato Gaúcho, semifinalista de Brasileiro de 2002, campeão de Copa do Brasil em 2007. Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores de 2008. Teve uma passagem também, eu não sei se foi em 2016, pelo Fluminense com o Fred, ainda no restante final da era Unimed. Renato Gaúcho, campeão de Copa do Brasil pelo Grêmio, Libertadores pelo Grêmio, uma passagem pelo Flamengo, muito bom treinador. Então, Tricolor, esse vídeo é para você. Se você está chegando agora, eu sou Wesley de Souza. Se você está chegando por técnicas gratuitas de CEO ou pelo Instagram, porque você viu nosso banner, né? Você viu o meu banner no link que eu deixo nos stories ou no link da descrição. Seja muito bem-vindo. O Renato Gaúcho, ele veio para o Fluminense muito por conta de seleção, né? Ele quer um dia estar na seleção, vai tentar fazer um trabalho 2020, até 2026 para tentar. Tricolor tem que ser muito direto a você, mas também porque ele não foi chamado agora em 2025 com a saída do Dorival Júnior. Muito se especulava com a saída do Mano Menezes, que iria vir o Dorival, poderia muito vir o Dorival de volta, mas o Renato foi
preferido pelo Mário Bittencourt, pela diretoria executiva, gestão executiva, que fez muito boa escolha do lado do Fluminense. Vai ter uma espinha dorsal do sistema do Diniz, ao qual o Mano Menezes pegou muito bem e acho que estava ajeitando o Fluminense. Teve uma briga com o Thiago Silva e parece que o Fluminense já tinha visto daquela briga com o Marcelo. Marcelo preferiu demitir o Mano. Porém, o Renato vai ter um Ares, um Canóbio, um Lima, um Serna, um Cano, um Fuentes, um Freitas, um Inácio, um Thiago Silva, um Guga, um Samuel Xavier, um Martinelli, um Hércules. Jogadores muito bons de bola, um Riquelme Felipe, que é uma revelação. Então tem uma espinha dorsal muito boa. Lembrando que o Fluminense tem que ajeitar essa espinha até junho. Tem Mundial de Clubes, Interclubes, vou falar muito ainda dos grupos dos clubes brasileiros, tá? Meu Vasco não tá, mas tem 3 do Rio, ainda tem o Palmeiras, que é com o irmão do Vasco, mas enfim, claro que eu vou falar muito também do Fluminense. Então, o Renato tem muito que ajeitar nesse Fluminense, ou muito pouco tempo para dar aquela ajeitada. Você sabe que o Ares joga ali na ponta direita, às vezes pode ser meia quando o Serna jogar, tem o Canóbio, tá muito bem, o Cano, o Lima, dá para ajeitar. Recuperar Ganso e Renato Augusto, acho que para alguns jogos eles seriam muito importantes. Então o Renato tem muito pouco tempo para se ajeitar para o Mundial de Clubes, além da Sul-Americana e da Copa do Brasil e do Brasileirão, claro, lógico. Mas para fazer uma história maior no Fluminense, ele tem muito pouco tempo para se ajeitar. No meu quadro, se o meu quadro fosse estrear hoje, deixa eu te explicar, eu ia lembrar de alguns esquemas táticos, 4-4-2 pelo Vasco em 2005, 2006, quando ele recupera o Vasco lá com Abedi, Moraes, Romário, Alex Dias, o Quarteto Mágico, estava muito numa época do Quarteto Mágico da seleção. O 4-4-2 também com Edilson Valdirão na Copa do Brasil, 4-3-3 com o Fluminense na Libertadores de 2008, Conca, Thiago Neves, Washington, Leandro Amaral e Dudu. O esquema do Grêmio, com Luan, Pedro Jeromel na zaga, Kahneman, o Michel e Maicon, Ramiro, Arthur, enfim, o André, o Tardelli, enfim, jogadores muito bons também. Eu poderia dar N esquemas táticos do Renato, porque muitos falam que ele não é tático, ele é muito tático. Ele é muito folclórico, sim, muito falastrão, às vezes erra, tá tricolor. Como vamos brincar nesse brasileiro e com o Fluminense perdeu a a Taça Libertadores e ainda caiu com o Vasco depois da demissão com o Fluminense em 2008. Foi assim essa fase. O Flamengo ganha tudo, não ganhou com o Flamengo de 21. Então tem muita coisa que o Renato fala muito, às vezes é muito falastrão e não dá muito certo. Então, deixar só essa atenção para vocês aí. Mas é um bom treinador, tenho certeza que é um novo ciclo na era do Fluminense. Um bom treinador, como o Mano é muito bom treinador, Dorival Júnior, o próprio Carille, o Renato Paiva pode ser muito bom para o Botafogo, Felipe Luiz, acho que os times do Rio tem 4 bons treinadores que podem fazer muito bons trabalhos, grandes trabalhos. Não conheço bem o Paiva, mas os brasileiros conheço bem. E o Fluminense é um deles com o Renato. Então, boa sorte, Renato. Um bom trabalho no Fluminense. Vai ter pós-jogo às 16 horas. Aí eu posto na segunda com capa, falando muito da repercussão do Fluminense com a estreia do Renato Gaúcho, ok? Deixa eu dar um recado para você que é do Rio. Acho que você de São Paulo também está passando muito por isso. Se proteja, está chovendo muito no Rio de Janeiro. Eu vejo Hora 1 de manhã, vejo Bom Dia Rio, daqui do Rio de Janeiro, a Silvana, a Ana Paula estavam falando, sobretudo aqui do Rio, o Jodá, a Thaís Luquezzi, né? O Kovalik no Hora 1 estavam falando muito. Tá chovendo, se protejam. Se beber, não dirigem, por favor. Não gosto que vocês bebam, mas se beber, não dirigem. Se você for para um evento religioso, independente da tua religião, denominação, se for para uma balada, muito cuidado. Tá chovendo muito, ainda mais no Rio de Janeiro, São Paulo, uma frente fria que está vindo aí. Temos que tomar cuidado com os jogos do Campeonato Brasileiro, podem ser muito afetados no Sul e no Sudeste.
Então eu estou de olho nisso. É informação, além de eu ser... Aqui não é um influenciador, eu sou jornalista. Eu estou no 4º período de jornalismo, estou deixando esse recado para vocês, se protegerem de tudo que acontecer, se a CBF, Edinaldo, né? Falar se algum jogo vai ser adiado por causa de algum temporal, alguma coisa assim, eu vou estar passando para vocês no meu Instagram, na rcwtv.com.br, no eurio.com.br, nos portais que eu colaboro, ok, galera? Então, um abração aqui. Ainda tem que fazer um outro vídeo para um portal de notícias internacional de apresentação minha. Então, um abraço aí para vocês. Sejam felizes falando de Fluminense, casado com Renato Gaúcho. Valeu, Tricolor. Fui.